E aí, família zoeira do Fogão 2.0, tudo bom com vocês, meus filhos? Bom, eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria aqui, dá uma moral ao canal, você caiu de paraquedas, é a primeira vez que está assistindo, e se não é a primeira vez, ainda não se inscreveu, tá vacilando, hein? Então dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo bacana falando sobre o nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Bom, vamos lá ver a matéria. Hoje tem Botafogo e Vasco no estádio Newton Santos, 4 horas da tarde. Vamos ver a matéria, daqui a pouco eu volto para trocar uma ideia com vocês. Vamos ver. 6h30 da tarde, a Band transmite Botafogo e Vasco com narração de Rob Porto e comentários de Ricardo Rocha e Bebeto. Vamos esquentar esse jogo. Um clássico histórico. Duelo já centenário, Botafogo e Vasco se enfrentam neste domingo em mais um capítulo deste clássico. A partir das 4 da tarde, a bola rola no Newton Santos com transmissão da Band para o jogo de número 318 entre essas duas equipes. No histórico deste confronto, larga vantagem para o Vasco, que acumula 134 vitórias contra apenas 88 do rival Botafogo, além de 95 empates. Só que quando o assunto é final de campeonato, esse retrospecto favorável muda de lado. Em 13 decisões até aqui, entre Botafogo e Vasco, o Glorioso venceu 9 e perdeu apenas em 4 ocasiões. A vantagem alvinegra começou a ser construída ainda na década de 30, quando em 2 finais o Botafogo venceu as duas, em 1930 e 1935. 10 anos depois, os dois times voltaram a protagonizar decisões de estadual. Em 1945, o primeiro caneco vascaíno em cima dos botafoguenses. Em 47 e 48, um título para cada lado. O clássico da amizade só voltou a decidir um estadual 13 anos depois. Em 61 e 68, mais 2 conquistas do time de General Severiano. A vantagem do Botafogo aumentou ainda mais entre os anos 90 e 2000, com mais 2 títulos na conta do alvinegro. E o ano de 1997 certamente está na memória de todo torcedor alvinegro. Isso porque durante o primeiro jogo decisivo, vencido pelo Vasco por 1-0, Edmundo provocou o Botafogo com a famosa rebolada. Mas como dizem por aí, vingança é um prato que se come frio. E no reencontro entre as equipes, Dimba fez o gol que deu o título ao Botafogo. E o ex-zagueiro Gonçalves não deixou barato a provocação de Edmundo e foi rebolar na direção da torcida do Vasco. O Campeonato Carioca só voltou a ser decidido por essas duas equipes 18 anos depois. Em 2015, o Vasco, que não conquistava um estadual há 12 anos, levantou a taça em cima do alvinegro. No ano seguinte, adivinha? Mais uma vez o clássico da amizade decidiu o Cariocão e de novo melhor para os vascaínos, que conquistaram o caneco de forma invicta. Só que 2 anos depois a história foi diferente. Em 2018, última vez que Botafogo e Vasco decidiram o Carioca, tudo parecia se encaminhar para mais um título do Cruz Maltino, que havia vencido o primeiro jogo daquela decisão por 3-2. Na partida derradeira, o placar estava 0-0 e o título indo para São Januário. Mas aos 50 minutos da segunda etapa, Joel Carli marcou o gol que levou a decisão para os pênaltis. E coube a Gatito Fernandes brilhar, defendendo 2 cobranças e ajudando o Botafogo em mais uma conquista de estadual. Embora a taça de campeão não esteja em jogo para a partida de logo mais, o clima de decisão certamente envolve o estádio Newton Santos. Ah, com certeza. Vai, Tiquinho! Ah, o Tiquinho. Ó, você tá meio tristonha, hein, em relação ao Tiquinho, hein? É que eu tava tão animado ano passado. Você tava muito aí animado, essa animação caiu. Passou. Ficou quarta-feira de cinzas. A animação pelo Tiquinho ficou quarta-feira de cinzas. Bem ruim. Ó, Botafogo cheio de jogador no DM, do departamento médico. Tem muito jogador machucado. Mas o Botafogo se reforçou. Essa SAF do John Textor, ela não tá com preguiça de reforçar o time, pelo menos nesses primeiros 6 meses. Bom, Botafogo e Vasco fazem clássicos históricos
desde o tempo do Mané Garrincha, desde o tempo do Roberto Dinamite. Estava vendo aí Eurico Miranda, dos presidentes mais folclóricos e importantes da vida do Vasco da Gama. Você tem um Botafogo lá de General Severiano com uma história incrível. Então, hoje você vai ter na tela da Band esse tamanho de jogo. E olha, apesar da taça não estar em jogo, não estar em disputa nessa partida, podem apostar num grande jogo. Eu tenho certeza que a vantagem de jogar em casa, a vantagem do Botafogo de poder jogar em casa no estádio Newton Santos, lá no Engenhão, é uma ótima vantagem. E melhor para toda essa história é o fato de você poder jogar num estádio com gramado de qualidade. Isso eu acho muito legal. Pelo menos até antes do Carnaval, o gramado do Newton Santos era muito melhor do que a média absoluta dos gramados brasileiros. E convenhamos, isso para o futebol é muito bom. Apesar de jogar fora, o Vasco, que empatou com o Fluminense, jogou bem, né? Teve uma boa atuação. Então vai pro jogo aí com essa força, né? Do time tá jogando encaixadinho e bem. Você sabe que eu gosto muito do trabalho do Ramon, né? O Ramon Dias é um treinador que eu gosto, é um treinador de grande experiência, tem 63 anos, foi dos grandes jogadores da história do River, foi um ótimo treinador do River também, é um cara de muita experiência, de muita qualidade. Eu gosto do trabalho dele. Então a gente vai ter que ter um pouco... Ah, você não gosta do trabalho do Thiago Nunes? Eu também gosto do trabalho do Thiago Nunes. Mas eu acho que o Thiago, ele vê mais virtude. Sabe aquele cara que tá sempre enxergando o copo meio cheio? Uhum. Eu acho que ele enxerga o copo sempre meio cheio quando ele tá comandando uma equipe. No caso do Botafogo, em algum momento, eu acho que ele talvez devesse buscar um pouco mais ser reativo. É difícil isso, é difícil. É ruim sofrer, é horrível sofrer, mas você saber sofrer dentro do futebol é uma virtude e aí você arma contra-ataques, você arruma gatilhos de contra-ataques muito interessantes. Acho que o Thiago talvez devesse ser um pouquinho mais aplicado nessa história. Vamos para o Morumbi. A palavra dos jogadores no final da partida. Bom, família zoeira, tá aí, né? Hoje tem clássico, mais um clássico aí pro Botafogo. Perdemos o primeiro, esse é o segundo. E aí, a semana do Botafogo inicia hoje. Tá? Hoje tem clássico jogando em casa, não vamos ter estádio cheio, um público razoável, né? A torcida do Botafogo muito sentida ainda com 2023, mas assim que eu falei, a semana do Botafogo inicia hoje porque quarta-feira já tem a Libertadores, tá? O Aurora já tá em quarta-feira lá no estúdio, primeiro jogo lá. Então o Botafogo precisa, cara, eu acho que uma vitória hoje, além de manter o time entre os 4 primeiros colocados, deixando o Vasco de fora, desculpa, da zona de classificação, você já vai com uma moral, né? Mas vai com uma moral. Se você ganhar um clássico, ainda mais se você jogar bem, você vai com uma moral enfrentar o Aurora, né? Quem sabe mais uma vitória, aí sim, no jogo de volta, eu tenho certeza que a torcida já vai começar a abraçar o time. O jogo de volta já deve ter um bom público em casa. É isso que eu espero pro Botafogo, que aconteça hoje, que aconteça quarta-feira. Eu vou trazer aqui a provável escalação do Botafogo para esse jogo de hoje, tá? O Botafogo deve vir assim, ó, com Gatito Fernandes, o Barbosa, o Lucas Alter. Aí a nossa lateral tá muito bem servida, por enquanto, o Matheus Ponte e o Hugo. Aí já começa a vir aí Marlon Freitas, Tietê, Eduardo. E lá na frente, Victor Sá de um lado e Júnior Santos do outro. E no ataque aí, isolado, Tiquinho Soares. Esse deve ser a provável escalação do Botafogo pro jogo de hoje. Então é isso, galera. É um time bom, tá? É um time bom, um time que jogou muita bola em 2023, que nenhum jogador desaprende a jogar futebol. Acho que eles precisam de uma injeção de ânimo. E se a vitória vir, eu acredito que vai chegar contra o Aurora grandão. Tem tudo para poder passar do Aurora. Não é que não tem jogo fácil, mas o Botafogo tem um bom time, tem um banco de reserva agora à altura. Ah, mas tá sem o Jefinho, sem o Luiz Henrique, eu sei. Mas tem um bom time aí. Tem o Savarino que tá pedindo passagem, tá jogando muita bola, pode entrar no segundo tempo. De repente até entraria com o Savarino como titular, deixaria o Júnior Santos no banco para ele entrar no segundo tempo, aí com aquela correria, aquela loucura que ele tem. Mas enfim, essa é a provável escalação, e a gente só vai ficar sabendo da escalação oficial mesmo, minutos antes da partida. E eu espero voltar aqui lá para umas 6 horas da noite, para mostrar para vocês os melhores momentos e uma análise completa desse jogo entre Botafogo e Vasco da Gama, que acontece hoje com transmissão da Band Esporte, tá? E eu espero voltar feliz, né? Pelo amor de Deus, Botafogo. Pelo amor de Deus. No último clássico a gente não terminou tão bem. Jogamos bem no último clássico, essa é a verdade, mas aquela, né, bola parada, final de jogo, torcer para que isso não aconteça hoje. O Vasco também tá com um time diferente do ano passado, jogou muito bem contra o Fluminense, teve muita reclamação da parte dos vascaínos em relação à arbitragem, eles queriam ter saído com a vitória, e eu espero que hoje corra tudo bem, tá? Pro nosso lado aqui. Bom, mais tarde eu volto, hein? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!